Boa noite, boa noite, iniciando aqui mais uma live, tá? Neste dia de hoje, dia 6 de julho, seja bem-vinda, Lázara, boa noite, é uma honra ter você sempre presente aqui comigo nas lives de segunda-feira, honro a sua vida, querida, seja muito bem-vinda. Então vamos deixar o pessoal ir chegando. Eu tô fazendo o exercício de não ficar convidando o povo no grupo, justamente para as pessoas, né, exercitarem um compromisso com a sua melhoria. E isso, boa semana para nós todos. Seja bem-vindo, Toninho, meu amor, minha companheira de sempre, a Cláudia, a Gene Andressa. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui quem fala com vocês, Mirtes Miriam, Master Coach, pedagoga, gestora estratégica de pessoas, mestre Reiki Advanced e uma pessoa que está no mundo para fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então seja bem-vindo também o Daú, né? Que gracinha, a Neura, seja muito bem-vindo. Então já tô vendo aí Biá, Tocantins, né, Palmas, Araxá, muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante para a nossa vivência, né? A gratidão é a minha de estar aqui com vocês. Vou pedir vocês, se vocês conhecem alguém que necessita ouvir sobre as feridas emocionais, convide aí, vá no aviãozinho, convide as pessoas que eu vou fazer isso agora, tá? Convida aí as pessoas aqui junto comigo para virem assistir essa live conosco, né? Aqui no nosso próprio Instagram mesmo, tá? Eu vou convidar aqui algumas pessoas, chamá-las para estar com a gente, porque eu penso que ainda mais nesse momento de pandemia, não é, gente? Nós estamos precisando unir forças, cuidar do nosso emocional, porque realmente está desafiante lidar com tanta mudança. Porque quando a gente muda o externo, a gente muda também o interno, né? Então, quantos desafios emocionais, sentimentais nós estamos aí nesse momento. Para quem me acompanha aí, já sabe que nós, na segunda-feira passada, nós estivemos, né, aqui nesse mesmo horário. Seja muito bem-vinda, Raquel, seja bem-vinda, Tia Lu. Na semana passada nós falamos, seja muito bem-vinda, Liliane, que maravilha ter vocês aqui, gente, sejam muito bem-vindas, Mônica. Na semana passada, na segunda-feira, nós falamos das feridas e também das máscaras, né? Nós sabemos que são 5 feridas. Quem lembra aí das feridas para falar pra gente? Deixa eu olhar aqui que tô sem bateria aqui no meu celular. Gente, vou só ligar aqui. Isso. Quem lembra de qual ferida que nós falamos? Nossa, que bom, Liliane. A Liliane recebeu a camiseta do Moeda de Troca, foi sorteada numa live aqui. A Lu mandou para você, então já recebeu. Então nós estamos esperando a foto e o vídeo pra gente postar aqui e falar que a gente entrega aqui o que a gente prometeu, né? Que legal. Então, gente, nós falamos na segunda-feira sobre as feridas. Então, quero lembrar, vou dar uma repassada com vocês as feridas e as máscaras. Deixa eu achar aqui. Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição, cuja máscara é a máscara do escapista. A segunda ferida é a ferida do abandono, tá? Que aí a gente se torna dependente. E por falar em dependente, gente, nós vamos ter na quarta-feira aqui, na live das 20 horas, uma convidada muito especial que trabalha com CAPS, saúde mental, é pedagoga, é mestre Reiki, é Master Coach, e ela é uma pessoa que trabalha com Theta Healing, e ela vai falar muito da depressão, tá? E o isolamento social.
ela trabalha em CAPS com muitas pessoas com dependência química, né? Então vai ser muito interessante, que aí a gente vai poder ver essa ferida bastante do abandono, que é a dependência, que a gente não depende só das pessoas, a gente depende de algo também. Depois nós vamos ver a da humilhação, que é o masoquismo, a da traição, que é o ser controlador. Quando a gente sente a ferida da traição, nós temos tendência a colocar a máscara do controle, né? Queremos ser controladores. E quem sofre a rejeição, aliás, a ferida da injustiça, tem a máscara da rigidez. Então, nós vamos vendo as pessoas, né? Essa realidade de põe máscara e tira máscara. Lembrando, nós vimos na segunda-feira passada, todos nós temos as feridas emocionais, mas tem algumas feridas que estão latentes, que estão em carne viva. Outras não, outras são apenas uma cicatriz. Quem de nós não tem uma cicatriz, não é? Eu tenho certeza que vocês, talvez se vocês esticarem as mãos assim, né, na sua frente, vocês vão já perceber algumas cicatrizes em vocês. Então, a ferida é quando ela dói, é quando ela machuca. Eu fiz um post hoje, aí no meu feed tá escrito: a gente não abandona aquilo que a gente quer, a gente abandona aquilo que dói. E realmente são dores, e dores muito profundas. Então, é um assunto muito delicado. Eu peço que vocês fiquem aqui comigo, porque pode ser que a gente não tenha, ou esteja já maduro em todas as feridas, mas elas existem, todos nós temos. Em algum momento nós fomos rejeitados, em algum momento nós fomos abandonados, em algum momento nós fomos humilhados, em algum momento nós fomos injustiçados, né? E em algum momento nós somos traídos. Então, quando, por exemplo, um amigo chama toda a galera para sair e não me chama, eu posso me sentir rejeitada, né? Quando, por exemplo, o meu parceiro, meu namorado, minha esposa, o meu esposo termina comigo e arruma outro parceiro, eu posso me sentir abandonada. Quando, por exemplo, eu vou num lugar e não sou bem tratada, eu posso me sentir humilhada, quando eu não sou tratada da forma como eu gostaria de ser. E quando eu, por exemplo, estou num relacionamento e perco, entre aspas, esse relacionamento por uma pessoa e ela, ao invés de me deixar, ela mantém 2 relacionamentos, né? Então, eu me sinto traído. E quantas vezes a gente não se sente injustiçado, né? Olha, aquilo era para fazer daquele jeito e não foi. Eu senti que eu fui, o crivo da injustiça esteve ali naquele momento. Então, nós temos muito disso, muito disso, de sofrer essas feridas emocionais. E agora, essa pandemia, esse momento está fazendo nós acordarmos para aquilo que é sentimento e aquilo que é necessário. Nós temos que olhar para dentro. E os nossos sentimentos, gente, nós temos aí, pensamentos são quase 80 mil dias. E sentimento? Gente, sentimentos. Quem hoje não está distante de uma pessoa que quer ter por perto? Quem hoje não está sentindo a falta da mãe, do pai, que seria um apoio? Então vamos lá e nós vamos ver a ferida da rejeição, tá? A Lázara está até parabenizando as mulheres do filme contra a violência, né? Realmente a gente gravou um vídeo muito legal e nós precisamos realmente acabar com a violência, porque não é assim. Geralmente a violência brota, gente, dessas feridas que não são bem cuidadas, tá bom? E eu quero falar para vocês que todas as 5 feridas, elas acontecem nos primeiros anos da nossa vida. Desde a Lise Bourbon, esse conhecimento que eu estou passando para vocês é com fundamento no livro da Lise Bourbon, As 5 Feridas Emocionais. Então, nós temos embasamento aqui do que a gente está falando, estudamos e vivência. Então, ela fala que nos estudos dela, gente, ela percebe que quando ela faz uma regressão ou quando ela faz um processo regressivo de memória, às vezes a pessoa que sofre rejeição,
ela se vê pequenininha, frágil lá dentro do útero da mãe dela. Então, ou seja, ela já traz aquela ferida da rejeição desde a sua gestação. Então, olha como é que é profundo. Imagina uma pessoa aí com 50 anos, com meio século de vida, vivenciando talvez um processo desse. Então, nós temos que procurar a nos conhecer. Então, quando nós usamos a máscara da rejeição, é porque a gente tem, geralmente a gente veste também uma máscara do escapismo, que é a máscara de vítima. Eu sempre culpo o outro pela minha dor. E além de culpar o outro pela minha dor, eu também geralmente me sinto não merecedora. Eu carrego uma desvalorização tão grande, mas tão grande, que eu rejeito a minha própria pessoa, a minha própria essência. E quando a gente vê aqui, eu vou pegar aqui, eu estou com o livro aberto, gente. Quando a gente fala assim, rejeição, qual que as definições de rejeição? Rejeição é rejeitar, repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. Então imagine vocês uma pessoa, no processo de coaching, que é uma das áreas que eu mais atuo profissionalmente, nós temos pessoas que nós chamamos de incoacháveis. Quais são essas pessoas? São pessoas que não perdoam pai e mãe, né? Que é a nossa maior relação da vida. Porque se não fosse nosso papai e nossa mamãe, nós não estaríamos aqui. Então, essas pessoas porque geralmente elas têm essa ferida da rejeição muito grande, porque em algum momento elas se sentiram recusadas, repelidas, né? Não se sentiram acolhidas. Então, por exemplo, uma pessoa chegou aqui no meu escritório e falou assim, olha, eu não perdoo a minha mãe porque ela já tentou me matar várias vezes. E aí, como é que você fala assim, olha, perdoa sua mãe, porque ela não teve culpa. Então, nesse momento, nós não podemos entrar no mérito do julgamento, mas nós temos que lembrar de uma coisa. A nossa mãe, ou o nosso pai, deu a melhor coisa pra gente, que é a nossa vida. E às vezes, o que acontece? Nós não conseguimos enxergar o todo, porque o ir caminhar para o todo é perceber esse universo de cura, é entender a história. Porque às vezes o pai e a mãe fez isso porque estavam oprimidos por coisas externas. Hoje nós vimos assim, por exemplo, pais passando por um momento que não tem o que pôr de comer na casa para os filhos, né, para dar sustentação para a família. E para quem tem valor, gente, isso é muito duro. Então, imagine vocês nessas circunstâncias. Nós temos aí as depressões pós-parto, né? Que é um momento duro, é uma doença, tá? Não é chilique das pessoas, não. Coloca aí para mim no chat se vocês conhecem alguma pessoa que já demonstrou sinais de rejeição para vocês. Porque a gente percebe alguns sinais de rejeição. As pessoas que estão sempre escapando, sempre que você chama ela para alguma coisa, ela se esguia. Uma criança que você chega na casa e ela tem tendência a se esconder, a sumir e ver todo mundo procurando por ela e ela não ter aquela vontade de estar ali e falar assim, não, eu tô aqui, podem ficar tranquilos, e aparecer lá para as pessoas. Vocês aí já perceberam pessoas com esse sentido? Coloca aí nos comentários para mim, porque aí eu fico parecendo que eu tô falando sozinha daqui. Qual que é a referência de vocês quanto rejeição? Quando vocês colocam aí a referência, eu quero falar de uma outra referência muito importante, tá? Geralmente as pessoas que têm pais adotivos, elas têm tendência a ter a ferida da rejeição. Quase que 90%. Não todos, porque tem gente que é filho do adotivo e é tranquilo, lida com isso muito bem, tá? Mas tem gente que não aguenta saber, quer descobrir, quer buscar a sua história, ou não quer, ou corre, ou escapa disso. Então imagine vocês,
uma pessoa que está sofrendo realmente a rejeição, que foi adotado, vai sentir com certeza em algum momento essa ferida. Talvez ela vai estar uma ferida na carne, uma ferida viva, ou talvez ela vai estar só como uma cicatriz, uma simples cicatriz. Mas aquela ferida, ela existe. Então, como é que a gente sabe se aquela ferida ela é profunda, se ela está sangrando ou não? Pela maturidade com que a pessoa lidar com essa rejeição, com essa ferida. Então, tem pessoas que não, eu fui adotada, mas meus pais adotivos são ótimos para mim, eu tive uma ótima criação, eu conheço a minha mãe biológica e eu tenho 2 pais e 2 mães. Isso nós já percebemos que a pessoa percebe que ela já criou uma maturidade. Então essa ferida ela está deixando de sangrar e nesse momento ela está começando a cicatrizar. Ela já é uma cicatriz, ela está ali, eu vou olhar para ela, vou lembrar, mas geralmente não vou sofrer tanto por causa dela. E aí onde que está o caminho da cura para a ferida da rejeição, gente? O caminho da cura é se colocar no seu lugar. É você saber aonde você está, quem você é. É se aceitar como você é. E eu pergunto para vocês se aceitam como são? A Lázara aceita, né, Lázara? A Lázara está sempre de alto astral. A Lázara não tem problema se ela já passou dos 60, se ela é avó, ela corre, se ela já está mais velha para dançar, ela dança, né? Se ela quer participar de movimentos, como ela participa no nosso grupo de mulheres, ela participa. E é isso. Você está se permitindo ser quem você é? Porque isso é um sinal de cura para a ferida da rejeição. E lembrando, gente, de um fator muito importante. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo tranquilo? Faz um joinha aí pra mim, que eu tô sentindo falta de comunicação de vocês aqui comigo. Isso, vamos lá, tá? Isso. Agora sim. Então, tô assinando pra vocês aí, pra vocês participarem aqui comigo. Eu sei que o assunto é desafiador, mas ele é necessário. Então, o que eu quero falar para vocês? A ferida da rejeição, ela é criada dentro da teoria da Lise Bourbon desde nossos ancestrais. Então, pode ser que eu tenha uma ferida que ela tá mais cicatrizada. E é porque eu trago lá de uma outra vida, de quando eu fiz as minhas escolhas, de como eu gostaria de estar aqui nesse momento. Então, quando eu me coloco no meu lugar, eu me curo. E na hora de perceber a ferida da rejeição, porque se eu não percebo em mim, eu posso perceber em outra pessoa. Então, vamos pensar no corpo, tá? Imagine aí eu quero que vocês façam esse exercício comigo, se vocês conhecem alguém, né, ou vocês mesmos, sentem que tem a ferida da rejeição, que em algum momento vocês se sentiram afastados, recusados, largados, não acolhidos. Como é que seu corpo fica? Ou como é que o seu corpo é? Geralmente quem tem essa ferida latente, gente, a coluna ela é meio curvada, né? A pessoa ela se curva para frente numa atitude às vezes até de fechar o coração, porque quem tem rejeição, essa ferida sente que não é amado. Então sente que o coração tá pequeno, então quer esconder o amor. Então a coluna ela já é dobrada. Antigamente existia muitas pessoas que tinham até a corcunda, né? Aqui elevada, de tanto que era pesado. E geralmente quem tinha essa deficiência era também muito rejeitado para as pessoas, porque era diferente. Então olha só como é que nós trazemos a energia, toda essa energia para a nossa realidade. E às vezes ela se condensa no nosso estado físico.
Então, e geralmente, qual que a atitude corporal? Da coluna arqueada, geralmente os braços são compridos, tá? De quem é rejeitado, porque tá sempre buscando, né? E olhos sem expressão, e também atitude fria e distante, né? Ele gosta sempre de estar, ele geralmente é tímido, ele fica quietinho. E também, gente, olha só que interessante nesse estudo da Liz Bourbon. Ela mostra que eles se alimentam geralmente em pequenas porções. Comem pouquinho as pessoas que sentem a ferida ou sofrem da ferida de rejeição num sentido mais pesado, num sentido mais doído, né, das suas dores. Então, e também quando elas estão em qualquer crise, em qualquer evento, onde o emocional é mais exigido dela, ela geralmente perde o apetite. Vocês conhecem alguém aí? Eu pedi para vocês pensarem, vocês conhecem alguém com esse arquétipo? Que você já percebia em algum momento essa ferida um pouco latente? Quem aqui é mãe? Aqui no grupo, eu sei que a Tâmara minha filha, maquiadora, deixa eu ver quem mais aqui que eu conheço, a Lázara a Renata deixa eu ver quem mais, a Raquel a Neura a Sueli então, quem aqui é mãe, a gente sente já nos nossos filhos algumas feridas latentes. Quer ver? Nós vamos falar de uma outra ferida agora, muito interessante. Eu quero lembrar que o grande sentimento de quem tem a ferida da rejeição, gente, é o medo, é o pânico. Então, a maioria das pessoas que desenvolveram síndrome do pânico ou que tem síndrome do pânico, geralmente ela tem a ferida da rejeição, porque ela tem medo de avançar e agir e não ser aceita, tá? Então, ela entra em pânico quando ela tem que se mostrar, porque ela sabe que vai correr o risco de não ser aceita naquele lugar. Então, qual que é a cura para isso? É colocar no seu lugar. Na constelação familiar, a gente tem muito esse exercício, tá? De cada um estar no seu lugar. Eu lembro que no início das nossas lives aqui, eu convidei a Maria Lúcia Silva, lá de Uberlândia, para falar sobre constelação familiar, e ela fez uma constelação online aqui comigo. E ela, apresentando os bonequinhos, eu vi minha mãe. E ela falou assim, eu não tô colocando a sua mãe, eu tô colocando você e o seu marido. Olha só como isso é importante, olha que vínculo, né? Então, isso é para quê? Para a gente colocar nós onde nós somos, onde está o nosso lugar. Porque imagine vocês, uma mãe, né, um casal que tem um filho, dois filhos, um tem 3 anos e o outro tem 7, tá? E aí o de 7 ele tá mais entendido da vida. E essa mãe, ela precisa fazer uma cirurgia delicada e ficar de repouso e internada, por exemplo, por 40 dias. Esses filhos, eles podem sentir a rejeição, mas eles não têm a ferida da rejeição, é do abandono, mas pode virar a ferida da rejeição, porque eles podem se sentir largados, rejeitados, não quistos. Por isso que a gente vê quando a gente manda os filhos, por exemplo, para passar as férias na casa da avó, eles têm uns que amam, né? Vai viajar, outros já não querem ir. Sente aquela, tô rejeitado, e não é de abandono. Então eu quero mostrar para vocês uma diferença, para vocês saberem separar o que é a ferida da rejeição e o que é a ferida do abandono. Geralmente na rejeição, nós temos a rejeição, a ferida pela ligação minha com a minha
a minha mãe ou meu pai, se eu for mulher, é com a minha mãe, os desafios são com ela, ou se eu for homem, é com meu pai. Então a rejeição, ela tá sempre linkada ao sexo, a pessoa do mesmo sexo. O abandono, geralmente, não, é a pessoa do sexo oposto. Se eu tenho a ferida do abandono, que eu vou falar dela daqui a pouco, o meu desafio, eu que sou mulher, é em relação ao meu pai. Quando é da rejeição, é em relação eu sendo mulher com a minha mãe, ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da ferida do abandono, tá? Então, lembre-se que sempre a gente vai mostrar também o caminho da cura, né, gente? E o caminho da cura, eu até anotei aqui, é buscar bom humor, saber seu lugar, passar por cima de todas essas barreiras que por exemplo, ter medo de fazer algo, né? Se arriscar mais um pouquinho, tá? Ser aquela pessoa agradável, porque aí as pessoas vão querer estar com você. Você não vai se sentir rejeitado, você vai, muito pelo contrário, você vai se sentir escolhido. Então essas são algumas atitudes onde nós podemos fazer, articular o processo de cura, tá ok? Lembrando, gente, que para quem me acompanhou na live de segunda, eu disponibilizei o PDF do livro da Lise Bourbon lá no e-mail de vocês, tá? Todos eu creio que receberam no seu e-mail o PDF do livro, tá ok? Então agora nós vamos falar sobre abandono. Aí abandono, ele tá ligado ao quê? A largar, a deixar, a substituir. Eu deixo você por outra pessoa, ou eu deixo algo por outro algo. Então é essa troca, a ferida do abandono é de trocar, tá? Não é de trair, tá, gente? A ferida da traição vai ser a quarta ferida que nós vamos estudar. E na semana que vem nós vamos ter uma psicóloga aqui na quarta-feira que vai falar comigo um pouquinho sobre depressão na visão também da psicologia, porque nossa especialidade aqui é coach, é terapêutica. Então, se a pessoa que você vê tem desafios, né, e ela é do mesmo sexo, a ferida é da rejeição, já falei. E se for do sexo oposto, é do abandono. Então, quando, por exemplo, eu tenho um pai, eu estava acompanhando uma pessoa e o pai morou alguns anos fora para juntar dinheiro, né, para melhorar a vida e decidir se a família ficava no Brasil ou ia para essa nova vida que esse pai buscou. Então, assim, essa pessoa, o que ela mostrou para mim? No processo de coach, no processo de tratamento e no processo de evolução. Ela demonstrou que aquele período que o pai foi embora, a ferida do abandono ficou muito latente nela. Porque ela sentiu assim, o meu pai me largou por outro país. Então vocês estão vendo? É a mulher com o pai. Então o abandono, ela tá ligada ao sexo oposto, então a relação com meu pai. E nessa relação de abandono, ela ficou sofrendo por aquilo há muito tempo, até chegar à conclusão, na sua maturidade, que aquele momento era necessário, porque aí vem o processo de cura que eu falo para vocês, porque aí ela realmente viu a situação a 360 graus. Ele foi para melhorar a nossa vida, ele foi para dar novas oportunidades para a gente, ele foi buscar novos conhecimentos. Hoje, se eu sou bilíngue, né? Fala dela, se hoje eu sou bilíngue, é porque eu tive a oportunidade de morar em outro país, eu tive experiências que muitas pessoas não tiveram. Mas por muito tempo, aquilo foi uma ferida de abandono. Ela se sentiu abandonada, tá? Então, outra coisa que o grande medo de quem tem a ferida do abandono, gente, é sentir solitário.
É o medo da solidão. É aquela pessoa que não separa solidão de solitude. Porque solitude é você estar sozinho e se sentir bem. Agora, solidão é você estar sozinho e sentir-se vazio, tá? E esse sentir vazio é que é complexo. Eu, por exemplo, atendo mulheres como especialista em coach para mulheres. Muitas mulheres, às vezes, chegam aqui procurando um relacionamento para serem felizes. Eu quero ser feliz e eu penso que é com relacionamento. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis. Quando eu consigo, ele é tóxico. Então, o que isso demonstra? Que às vezes a pessoa, ela tá por dentro, ela tá mal com uma ferida, sangrando dela mesma. E como é que ela vai arrumar alguém que ela mereça se ela não olhar para essa ferida? Se ela não cuidar dela, se ela não se posicionar aonde que ela tá. Ela tá esquecendo dos seus valores, ela tá esquecendo de quem ela é, do lugar onde que ela atua. Então, a constelação ajuda muito. Por quê? Porque aí sim, ela vai entrar em conexão com a essência. E quando a gente está bem, e quando a gente está ligado à nossa essência, como o Rumi fala, o que nós estamos buscando também está nos buscando. Então aí a conexão acontece. Só que eu tenho que superar essa ferida do abandono. Tá ok? Então, e geralmente a pessoa que sofre a ferida do abandono, dentro aí dos conhecimentos do livro da Lise Bourbon, e isso, primeiro eu, Lázara, depois o outro. Lembrando que nós temos que ser empáticos, né? Às vezes eu falo primeiro eu e esqueço de todo mundo. Não, é cuidar de mim, é me conhecer, sem desfazer do outro, porque tem a máxima: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Excelente, Lázara. Gratidão aí pela sua contribuição. Então, outra coisa que quem tem a ferida do abandono e nós temos que perceber é a comunicação. Geralmente, ela falta comunicação com essa pessoa do sexo oposto. Muito ligado sempre na relação de pai e mãe. Eu tenho meu pai, mas eu não converso com ele. Eu tenho meu pai, mas ele é muito tronco, ignorante, eu finjo que ele não existe. E não olho para essa ferida. Porque quando eu vou olhando para as feridas, gente, elas vão se curando, né? Como se a ferida tá aqui, eu começo a passar um remédio. Só de eu assoprar, né? Em determinado momento, eu já sinto alívio. Então eu vou cuidando. Então, quando eu tiro a responsabilidade do outro, dos resultados que eu estou tendo, eu estou dando uma propulsão para a minha vida, uma maturidade para o meu emocional interessantíssima. E nós sabemos que isso pode dar saltos quânticos em questão de resultado, de vida feliz, de vida valiosa, de vida abundante, tá? Porque se eu sinto, vamos lembrar lá, se eu tenho a ferida da rejeição e sou mulher, geralmente essa ferida, ela vai impactar na minha vida de relações, na minha felicidade. A relação com a mãe, ela está muito ligada à felicidade, à vida social, à família. Não só a família que eu vivo ali com a minha mãe, mas meu pai, lembre disso. Em algum momento eu vou sair desse sistema de ser filho ou de ser filha e vou para um outro sistema, que é de ser pai e de ser mãe. Então, eu começo a curar aqui porque já vem lá de trás. Então, eu tendo um olhar produtivo, um olhar amoroso, um olhar de aceitação, um olhar de maturidade para a família que eu vou criar a partir daqui, eu vou ter, com certeza, muito mais sucesso quando eu sair do sistema de ser filho ou filha e ir para o sistema de ser mãe ou pai. Faz todo sentido.
Fala aí pra mim se isso faz sentido pra vocês aí, enquanto eu tomo uma aguinha rapidinho. Então, gente, qual que é a tendência? Qual que são os comportamentos tendenciosos de quem se sente abandonado? É aquele que vive, porque lembra qual que é a máscara do abandono? É a dependência. Então é aquela pessoa indecisa, que tudo fica perguntando. Pergunta pro marido, nós vamos morar naquele bairro ou naquele bairro? A gente vai comer hoje aquilo ou aquilo? Ou nós vamos viajar nas suas férias ou nas minhas férias? Então é aquela pessoa que pede conselho, mas geralmente faz tudo do jeito que ela quer. Faz sentido, né, gente? Que bom que faz sentido. Porque é sinal que nós estamos tendo maturidade para olhar, né, para a realidade com os olhos de quem não somente vê, mas de quem enxerga, tá? Isso mesmo. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Persiliane, pela contribuição de vocês. Então, e outra coisa também, geralmente quem tem a ferida da dependência, ela acha que não dá conta de fazer nada sozinho. E aí, sabe onde que a gente vê as pessoas curando muito da ferida do abandono? Por exemplo, pessoas que têm os pais juntos e perde um pai e depois perde o pai ou perde a mãe, e era uma pessoa totalmente dependente e ela assume, às vezes, aquela responsabilidade da casa, que você fala assim, nossa, eu nunca pensei que essa pessoa, quando perdesse a mãe, né, ou o pai, daria conta de cuidar da situação, de cuidar da casa, de cuidar dos negócios, de cuidar da empresa. Por quê? Porque essa pessoa, a ferida dela já é uma cicatriz, ela já está lidando com a cura, com a aprendizagem, tá? E depois, gente, o que uma pessoa do abandono faz? Ela se sente muito vitimizada. Ela não entende que ela não entende como é que ela é. Então, ela também gosta de fazer de vítima. Ainda mais quando você escolhe para ela uma coisa que não é aquela que ela queria. Então, ela está sempre culpando o outro e esquecendo de si. Então, geralmente, ela rejeita si própria, acredita na falta de amor. Então, assim, o que ela faz nisso? Ela começa a ter, em alguns momentos, a ferida da rejeição e a ferida do abandono. Então, tem que saber muito separar isso, tá? Então, e o melhor disso tudo, gente, na hora de separar é isso, é saber em qual lugar que eu tô. Quando eu iniciei meus trabalhos com atendimento, gente, as pessoas choravam, sofriam. E o que acontecia? Eu, na minha inexperiência enquanto profissional, chorava, me compadecia, né? Muita compaixão, sofria. E no decorrer da experiência profissional, o que eu fui percebendo? Tem sentimentos que são máscaras. Aquilo não existe, é uma invenção. Porque às vezes esses sentimentos eles vêm como máscaras, como a Alice Bourbeau fala. É uma máscara, não é uma realidade. Então eu estava lá sofrendo às vezes, padecendo junto com aquele cliente e ele estava com uma historinha na sua mente inconsciente. Então na hora que nós começamos a trabalhar, olhar para as nossas feridas com carinho, gente, nós evitamos sofrimento, porque nós trabalhamos na realidade, nós trabalhamos no agora, no poder do agora, com muito mais ressonância com aquilo que a gente quer, com essa vida valiosa que a gente procura, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para curar a ferida, né? Vamos lá agora, já falamos tanto da ferida. Aliás, antes, né, deixa eu falar do corpo das pessoas que têm tendência a vivenciar muito a ferida do abandono. Ele é esguio, ele geralmente é apático, parece que sem vida, tem pouca musculatura, parece que o ombro tá caído, sabe? Enquanto o da rejeição tem um ombro arqueado, o do abandono tem um ombro caído, sabe? Tipo assim, não tô nem aí. Os olhos são tristes, tá? O corpo geralmente demonstra nessa caída
que a coluna vertebral não está sustentando o peso do outro corpo, de todo o corpo, né? Então, nós percebemos essa ferida no arquétipo físico da pessoa. E também, gente, tem uma outra, uma função que é a função alimentar, que geralmente quem tem a ferida, né, do abandono, ela gosta de comer coisas macias, coisas que são fáceis de digerir, tá? Até porque emocionalmente tem um monte de coisa que não passa, né, no crivo dela, no dragão, que ela não dá conta de engolir, porque ela se sente ali pressionada. Então ela gosta geralmente de coisas macias e gostam muito de pão, né? Então é um olhar para a gente observar se os nossos filhos estão sofrendo, né? Nós vamos falar na quarta-feira que vem sobre depressão com a querida amiga lá de Altamira do Pará. Então ela vai trazer também um pouquinho desse conhecimento para a gente, tá bom? Então, o que eu preciso fazer para curar? É reconhecer quando eu estou sendo abandonada. Por exemplo, a história lá da minha cliente. Ela sentiu que estava abandonada quando o pai foi para outro país. E o pai não abandonou. Então, é entender todo o contexto. Procure entender a história, porque você vai falar assim, nossa, é por isso, né? Então, muita gente fala assim, minha mãe deixou eu ser acidentada quando eu tinha 3 anos de idade, eu quase morri. Eu tenho certeza que uma mãe não quase deixa um filho sofrer acidente. Acontece, então vamos ver o contexto, como é que a minha mãe estava, o que estava acontecendo naquele momento, com quem eu estava, qual que é o histórico familiar naquela época. Então é esse olhar. E eu deixo aqui o convite para vocês. Se alguém aí que está acompanhando essa live sente aí que tem algumas feridas e que precisa ser trabalhada, tá? Que nós precisamos melhorar, trazer uma estima diferente, uma estrutura corporal, uma linguagem corporal para a sua vida, eu quero convidar você, tá? Para participar comigo e mais uma galera aí, né? Nós já temos vários inscritos, gratidão por quem já se inscreveu para o desafio 21 dias de autoestima, onde eu vou passar exercícios diários e vão ser acompanhados por mim. Nós vamos fazer tudo via Telegram, tá? Então vai ser muito legal. Nós já estamos na 4ª temporada. Esse desafio já foi aplicado em outras vezes. A Persiliane, que tá aí com a gente na live, já fez, e depois desse desafio ela sempre tá seguindo a gente, acompanhando e contando suas histórias de superação, né, Persiliane? Então, assim, é aceitar, entender o contexto. Então vamos para lá, vamos trabalhar a nossa autoestima. Num post que eu coloquei aí ainda há pouco no meu feed, né? Tá aí a Persiliane dando uma carinha de riso, realmente. Com certeza as coisas melhoraram um pouco, né? Quiçá 50%. Então, tá no link da bio, tá, gente? Tá o link de inscrição e também no post que eu coloquei do desafio 21 dias de autoestima. Nossa 4ª temporada do Level Up, né? Isso mesmo, Mirtes. Isso mesmo, Persiliane. Porque nós nascemos para ser felizes. Eu sempre falo isso para vocês, gente. Nós não precisamos ficar sentindo rejeitados nem abandonados. Nós somos seres que nascemos para brilhar, para fazer sucesso. E eu gosto muito da fala, né, do Nelson Mandela no seu poema Brilho Inconsequente. Esse é o nome do poema de Nelson Mandela, que ele fala assim, você serve de espelho para muitas pessoas. Tem muita gente esperando o seu brilho para brilhar também. E é isso que eu desejo para você, que você brilhe muito e com a sua luz você possa iluminar muitas pessoas ao seu redor. Então, dia 10 a gente começa o desafio Level Up. Conto com vocês, tá? Na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui
tá? Com a Jana Carla, falando de depressão e isolamento social, na tentativa aí de ajudar muitas pessoas a irem a caminho a uma vida valiosa. Sejam muito felizes, que a semana de vocês seja de muita alegria e glória e que o universo sempre possa melhorar aquilo que já está excelente na sua vida. Então, gratidão pela presença de cada um aqui, tá? Pelo acompanhamento, pela força. Que Deus abençoe ricamente vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estou aguardando vocês lá no desafio. Fiquem com Deus e até quarta!